presente, trazer o seu protesto. Mesmo que voltem as costas as minhas palavras de fogo, não pararei de gritar, não pararei de gritar. Senhores, eu fui enviado ao mundo para protestar. Mentiras europeias, nada me fará calar. Senhores, atrás do muro da noite, sem que ninguém o perceba, muitos dos meus ancestrais, já mortos há muito tempo, reúnem-se em minha casa e nos pomos a conversar sobre coisas amargas, sobre grilhões e correntes que no passado eram visíveis, sobre grilhões e correntes que no presente são invisíveis, mas existentes nos braços, no pensamento, nos passos, nos sonhos, na vida de cada um dos que vivem juntos comigo, enjeitados da pátria. Senhores, o sangue dos meus avós que corre nas minhas veias são gritos de rebeldia. Um dia, talvez, alguém perguntará comovido ante meu sofrimento: quem é que está gritando? Quem é que lamenta assim? Quem é? E eu responderei: sou eu, irmãos. Irmão, tu me desconheces? Sou eu aquele que se tornara vítima dos homens. Sou eu aquele que, sendo homem, foi vendido pelos homens em leilões, em praça pública, que foi vendido ou trocado como instrumento qualquer. Sou eu aquele que plantou os canaviais e cafezais e os regou com suor e sangue. Aquele que sustentou sobre os ombros negros e fortes o progresso do país, o que sofrera 1000 torturas, o que chorara inutilmente, o que dera tudo o que tinha e hoje em dia não tem nada. Mas hoje grito, não é pelo que já se passou. O que se passou é passado, meu coração já perdoou. Hoje grito, meu irmão, é porque depois de tudo a justiça não chegou. Sou eu quem grita, sou eu. Foi enganado no passado, preterido no presente. Sou eu quem grita, sou eu. Sou eu, meu irmão, aquele que viveu na prisão, que trabalhou na prisão, que sofreu na prisão, para que fosse construído o alicerce da nação. O alicerce da nação tem as pedras dos meus braços, tem a cal das minhas lágrimas. Por isso a nação é triste. É muito grande, mas triste. E entre tanta gente triste, irmão, sou eu o mais triste. A minha história é contada com tintas de amargura. Um dia, sob ovações e rosas de alegria, jogaram-me de repente da prisão em que me achava para uma prisão mais ampla. Foi um cavalo de Troia a liberdade que me deram. Havia serpentes futuras sob o manto do entusiasmo. Um dia jogaram-me de repente como bagaços de cana, como palhas de café, como coisa imprestável que não servia mais para nada. Um dia jogaram-me de repente nas sarjetas da Rua do Desamparo, sob ovações e rosas de alegria. Sempre sonhara com a liberdade, mas a liberdade que me deram foi mais ilusão que liberdade. Irmão, sou eu quem grita. Eu
tenho fortes razões. Irmão, sou eu quem grita. Tenho mais necessidade de gritar que de respirar. Mas, irmão, fica sabendo. Piedade não é o que eu quero, piedade não me interessa. Os fracos pedem piedade, eu quero coisa melhor. Eu não quero mais viver no porão da sociedade, não quero ser marginal, quero entrar em toda parte, quero ser bem recebido. Basta de humilhações, minha alma já está cansada. Eu quero só o que é de todos, quero a vida que é de todos. Ou alcanço tudo o que eu quero, ou gritarei a noite inteira, como gritam os vulcões, como gritam os vendavais, como grita o mar, e nem a morte terá força para me fazer calar. Olá, estamos novamente aqui no programa do INSPIR. O INSPIR é o Instituto Sindical Interamericano pela Igualdade Racial. É uma ONG, uma ONG que foi criada em 1995 e participa do INSPIR as três principais centrais sindicais brasileiras: a CUT, a UGT e a Força Sindical. Além disso, compõe também a diretoria do INSPIR e contribui para a sua existência a AFL-CIO, que é a Central Sindical Americana dos Estados Unidos, e a CSA, que é uma confederação que reúne as centrais sindicais de toda a América Latina. Hoje nós estamos aqui, o convidado de hoje é o Dr. Simvaldo Firmo, advogado, coordenador jurídico do Instituto do Negro Padre Batista. Dr. Simvaldo, é um prazer o senhor estar aqui com a gente. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Gostaríamos de dialogar um pouco sobre algumas questões jurídicas que são importantes para a nossa população. Em primeiro lugar, qual é o papel, qual é a função, o que faz o Instituto do Negro Padre Batista? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Em primeiro lugar, o Instituto, o principal mote do Instituto é a busca pela igualdade de oportunidades, e temos um trabalho que nós desenvolvemos, que é dar orientação jurídica e psicológica às vítimas de crimes raciais. Ou seja, quando alguém sofre algum crime racial, nós a orientamos e encaminhamos ela para os órgãos devidos. Além disso, também o Instituto participa dos diversos movimentos organizados pelo movimento negro, como, por exemplo, a marcha que ocorreu no dia 20 de novembro, e também promovemos também o dia 20, a marcha noturna pela democracia racial no dia 12 de maio. E recentemente tivemos um projeto aí com o CEAP do Rio de Janeiro, que é o projeto Camélia da Liberdade. Qual seria o papel geral, não só do Instituto, mas o papel como um todo dos operadores de direito nessa questão racial? Olha, Matias, é um papel muito importante. O operador de direito tem que ficar muito atento, porque o crime de racismo, o crime racial tem uma especificidade muito forte, muito grande. E muitas vezes nós não encontramos respostas do Poder Judiciário, muitas vezes nós não encontramos resposta do Ministério Público. Então, os advogados em si têm que ficar atento e orientar as pessoas que necessitam e precisam ter essa orientação, que para quando chegarem ao Poder Judiciário com uma demanda de um crime racial, ter elementos, ter provas para que a pessoa que cometeu este crime que é bárbaro possa vir a ser condenado. E não só isso, buscar também uma reparação civil, ou seja, uma indenização por danos morais e materiais. Quais seriam as principais leis? Nós sabemos que tem uma legislação já antiga, há um certo tempo, que combate a discriminação racial no país. Quais seriam as principais leis que combatem essa discriminação, que podem nos proteger contra a discriminação racial? A primeira coisa que eu gostaria de deixar patente é o seguinte: o racismo passa a ser crime neste país a partir de 1988, com a nova Constituição. Antes o racismo não era crime.
Então a principal lei, a nossa Carta Magna, lá diz que o racismo é crime inafiançável e imprescritível, sujeito a pena de reclusão, nos termos da lei. Quer dizer, é um crime que pela Constituição não prescreve, quer dizer, já não prescreve. A pessoa que é presa teria que responder até ser julgado, responder preso e não em liberdade provisória. A partir da Constituição surgiu a Lei 7.716 de 89, que é a nossa Lei CAO, né? Que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Essa é a nossa principal lei, que criminaliza os principais crimes praticados no país, seja no emprego, no serviço público, privado, ou em qualquer outro setor, na mídia, essa é a principal lei. Também temos a alteração feita no artigo 140 do artigo penal, que introduziu no artigo 140 a injúria qualificada pelo preconceito. Ou seja, no parágrafo 3º do artigo 140, que se refere a pessoas que são discriminadas com referente à sua cor, à sua raça, à sua religião, à sua etnia ou origem nacional, né? Então, para nós temos essas leis que criminalizam. É importante que essas leis sejam aplicadas. Logicamente que hoje já nós temos algumas vitórias na justiça, mas precisamos avançar muito mais. Mas são leis que estão aí e precisam ser cumpridas. Uma pessoa que sofre a discriminação, ali um indivíduo que sofreu especificamente a discriminação, seja no trabalho, seja na rua, seja por conta de violência policial, da forma que a discriminação se der. Como ele deve recorrer? Quais são os instrumentos que eles têm aí da estrutura, na institucionalidade para denunciar e para punir o agressor que praticou a discriminação racial? Essa pergunta é muito importante. Eu quero me ater a ela. Primeiramente, eu acho que nós temos, o Brasil ainda é um país racista, né? O Estado brasileiro a gente percebe que é racista, está no dia a dia, está no cotidiano das pessoas, e é importante que órgãos como o SPI, os sindicatos, estejam preparados que quando receber essa demanda, encaminhá-las. Primeiro passo da pessoa quando é discriminada é ter testemunha, pessoas que testemunharam, seja na rua, no trabalho, em qualquer local. Ter testemunhas, seja ela por escrito ou, como a gente diz, entre aspas, oral, pessoa que viu. Primeira coisa é ir lá, anotar o telefone, pegar o nome, que nesse momento as pessoas aparecem para testemunhar. Muitas vezes as pessoas naquela pressa ou no desespero esquecem de ver isso, porque sem prova nós não vamos a lugar nenhum. Segundo passo é registrar um boletim de ocorrência, ir na delegacia registrar um boletim de ocorrência. É fundamental registrar um boletim de ocorrência e pedir de imediato a instauração do inquérito policial, com provas. Hoje nós temos órgãos, como eu disse, o Instituto orienta as pessoas, mas nós temos a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que tem um trabalho muito bom e tem um núcleo de combate ao racismo, que pode ser encaminhado, essas denúncias podem ser encaminhadas lá para a Rua Boa Vista, né? Temos também a Delegacia de Delito de Crimes Raciais, a Delegacia de Delito de Crimes Raciais e de Intolerância, né, o DECRAD, que tem um trabalho muito bom, que fica lá na Brigadeiro Tobias, lá no prédio, no DHPP. Então nós temos vários órgãos hoje que estão funcionando e recebendo denúncias. O que as pessoas precisam é ter elementos, assim, é difícil falar isso, é ter provas para que a gente vá adiante na justiça e consiga obter uma vitória, tanto na esfera criminal como civil e, por que também não, na trabalhista. O Instituto Negro Padre Batista, eu tenho dúvida se foi o próprio Instituto ou foi na sua pessoa, fez uma denúncia na OIT por o Brasil não cumprir algumas regras, algumas deliberações da OIT no que diz respeito ao combate à discriminação racial. Podia falar um pouquinho mais sobre essa denúncia? Esse caso ele é de 1997, do Mundo do Trabalho,
onde uma moça, né, a Simone Diniz, ao procurar emprego num jornal de grande circulação nacional, ela deparou que uma senhora pediu uma pessoa de preferência da cor branca. Ela ligou, falou que ela não tinha os requisitos para aquele emprego porque ela era negra. Ela fez a denúncia, né? Na época, eu fui o advogado que acompanhei a delegacia, e foi feita a denúncia como crime de racismo, em cima da Lei 7.716/89, a Lei CAO. Depois de feito a denúncia, boletim de ocorrência, instalação de inquérito, relatado o inquérito, foi enviado para o Ministério Público do Estado de São Paulo. Chegando lá, o MP, com todas as evidências, qual era a evidência? O anúncio de jornal. Falou que não havia crime de racismo ali. E o Poder Judiciário acatou. Nós, inconformados com aquela decisão, fomos para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, Organização dos Estados Americanos. A denúncia foi recebida pela OEA e em 2006 saiu a decisão final, que é as recomendações da OEA para o Estado brasileiro cumprir. Uma das principais, só eram 12 recomendações, uma das principais é a reparação do dano sofrido por Simone. Em 2007, um acordo feito com o governo, entre o governo do Estado e o governo federal, através de uma lei estadual, ela foi reparada em R$36 mil. Em R$36 mil pelo Estado brasileiro. E este caso continua tramitando ainda na OEA, porque tem alguns itens dessas 12 recomendações que não foram cumpridas ainda. Então esse é um caso assim emblemático, exemplar para o país, porque pela primeira vez na história o Estado brasileiro foi colocado, é uma forma de, não foi uma condenação, é como se fosse uma condenação esse caso. E se viu para que, daí em diante se viu como exemplo para que o Brasil passasse a considerar o quê? O racismo institucional, ou seja, aquilo cometido nas empresas, seja de exemplo para uma série de questões no país, no combate ao racismo. Então é um caso exemplar para todos nós. Bom, esse exemplo, inclusive, demonstra, primeiro, que o racismo institucional ainda é muito forte. O Poder Judiciário, inclusive, brasileiro, o Ministério Público, ainda atua de forma ainda muito tímida ou, às vezes, de forma talvez até também racista, muitas vezes. E uma prova também de que, quando nós vamos para frente, nós vamos à luta, a gente consegue algumas vitórias. Eu quero agradecer aqui a presença do Dr. Simvaldo, esses esclarecimentos, esse bate-papo aqui no programa do Inspire. Esperamos contar com você nos próximos programas e esperamos também que você participe dos próximos programas com a gente. Mande um e-mail para a gente, inspira@terra.com.br, entre no nosso site www.inspire.org.br, para que a gente continue fazendo esse diálogo, tanto através da televisão, quanto através do nosso site, através do nosso e-mail, para que a gente consiga, juntos, combater a discriminação racial no nosso país. Agradeço a presença do Dr. Simvaldo. Quer dar uma última palavra antes de encerrarmos? Eu agradeço ao convite do Inspire e peço às pessoas que sofrerem a discriminação racial, ou como nós dizemos, o crime racial, denuncie. E é muito importante este combate, é muito importante. Então, eu queria deixar minha mensagem era esta, dizer que há vários órgãos, e aqui nós estamos na frente de um, que está fazendo aí um trabalho maravilhoso no combate ao racismo. Muito obrigado, até a próxima então. Gostaria de lembrar um episódio do século XX, do Brasil, que se modernizou a partir da abolição da escravatura e da proclamação da República.
Esses dois episódios, a proclamação da República em 1889 e a abolição da escravatura em 1888, inaugura o Brasil moderno. Mas um Brasil moderno de uma modernização conservadora. Por que eu digo isso? Porque a abolição da escravatura, ela trouxe sim o trabalho livre e assalariado para o Brasil, né? Porém, o mercado de trabalho aberto não incorporou a população negra, né? Assim como a proclamação da República não garantiu os direitos civis a essa população negra, né? Por quê? A proclamação da República instituiu o direito formal, mas não o direito real. A população negra, como eu estava dizendo, ela foi incorporada a essa sociedade brasileira moderna do século XX de forma subalterna, né? E a essa população que sempre lutou pelos seus direitos, né? Desde que para cá foram trazidos para trabalhar como escravos nas lavouras, né? Após a libertação, durante todo esse período, que é um período de longa duração, lutou pela garantia dos seus direitos. E recebeu, né, desse governo, desse Estado brasileiro, um tratamento, né, muito violento. Como se diz, né, na história do Brasil, né, os trabalhadores e os negros eram tratados como marginais. E a polícia era quem era chamada, né, para sufocar, reprimir, né, as manifestações, as atividades, né, dos negros reivindicando melhorias de direito. Um grande exemplo desse processo foi a chamada Revolta da Chibata, né? Iniciada em 1910, né? Na recém-inaugurada República Brasileira. A Revolta da Chibata foi uma revolta dos marinheiros, né? Na cidade do Rio de Janeiro, que se revoltaram contra um código de conduta que ainda existia na Marinha brasileira de punir, castigar, né, os marujos com chibatadas. Esse código de conduta havia sido abolido em 1889 com a proclamação da República, mas na prática ele continuava imperando, né, dentro da Marinha. Então, no momento em que um marujo foi condenado a 250 açoites, né, houve uma revolta dessa frota mercante brasileira, né, sob a liderança de um marinheiro negro chamado João Cândido Felisberto. João Cândido liderou, né, essa resistência dos marujos brasileiros contra a Revolta da Chibata, exigiam melhor alimentação dos navios, exigia melhores salários. Ou seja, uma reivindicação, né, quase numa linha sindical, trabalhista e pela dignidade e cidadania dos trabalhadores, né, da Marinha Mercante. Eles tomaram o controle, né, dos navios e apontaram, né, para a sede do Brasil na época. Rio de Janeiro era a capital da República Brasileira, dizendo que, pedindo o cumprimento das suas reivindicações, senão eles iam bombardear a cidade do Rio de Janeiro. Enfim, temendo, né, essa realização, né, esse bombardeio da cidade do Rio de Janeiro, né, o Congresso, na época, acatou a reivindicação, né, e propôs uma anistia a todos os insurreitos. No momento em que foi feito, né, a paz, né, essas reivindicações não foram atendidas. Enfim, João Cândido foi julgado pela Marinha, foi condenado, ele e os seus mais de 70 líderes, né, da Revolta da Chibata, ficou preso por um bom período na chamada Ilha das Cobras, né, e depois foi banido da Marinha. Olha para você ver uma história, né, uma história inacabada, como a Revolta das Chibatas, né? João Cândido faleceu em 1969, pobre na miséria, e depois de banido da Marinha, ele viveu ali na Praça 15, né, vendendo peixe. A comunidade ali conhecia João Cândido vendendo peixe ali na Praça 15. Isso em 69, quando ele veio a falecer. Em 2005, o movimento negro brasileiro, na sua agenda de reabilitar os nossos heróis e a nossa história, apresenta, né, ao governo federal
na marcha Zumbi mais 10, né, um conjunto de reivindicações, dentre elas, né, a anistia póstuma a Dom Pedro. Então, a Marcha Brasília, de 22 de novembro de 2005, tinha como perspectiva apresentar ao governo federal, né, o pedido de reabilitação, né, desse herói brasileiro negado pela história. Isso aconteceu em 2008, com um projeto de lei, onde João Cândido e todos os marinheiros que haviam sido banidos da Marinha foram reabilitados, né, e conseguiram, inclusive João Cândido conseguiu uma estátua no Rio de Janeiro, na Praça 15, e hoje está no Panteão dos Heróis Nacionais, né, como uma pessoa que lutou pela garantia dos direitos, né, da sua população, né, fazendo com que a República reconhecesse, né, a sua saga, a sua participação política, né, e o seu valor histórico. Então, isso é uma história inacabada que foi resgatada pela ação do movimento negro quase 100 anos depois. Jamba Cagumbi Querema, Turiauê.